Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Nosso tema começa na página 223, pega lá para acompanhar comigo e o assunto de hoje é a resistência à ditadura. A pergunta que norteia a aula de hoje é a seguinte: como a sociedade resistiu à ditadura civil-militar no Brasil? Na aula de hoje a gente vai ver algumas dessas resistências. A primeira dela, a União Nacional dos Estudantes. Também aconteceram várias greves de operários. Alguns grupos radicalizaram e vão para a luta armada. Temos também a arte presente como resistência, música e cinema principalmente, e manifestações em geral, as pessoas indo às ruas manifestando, reivindicando algumas coisas. Então, para começar, vamos falar da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e num período aí da ditadura em que ela vai entrar na ilegalidade. Mas antes de falar disso, diz assim sobre o movimento estudantil. Às 10 horas da manhã do dia 1º de abril de 64, o prédio da UNE foi incendiado por civis que apoiavam a ditadura. O edifício sediava a entidade estudantil desde 42, ano que os estudantes obrigaram os sócios do Clube Germânia a desocupá-lo num protesto contra os simpatizantes do nazifascismo. Esse edifício simbolizava, portanto, o histórico de lutas da UNE contra o autoritarismo, razões suficientes para os apoiadores da ditadura decidirem atacá-lo. E você vê a foto ali à esquerda do prédio incendiado. Na sede da UNE também funcionava o CPC, Centro Popular de Cultura, do qual participavam artistas e estudantes que levavam teatro, música, cinema e literatura às escolas, universidades e outros locais. Muitas produções do CPC tinham como tema a realidade do país na época e a vida do trabalhador brasileiro, tanto na cidade quanto no campo. Com a implantação da ditadura, a UNE vai ser colocada na ilegalidade, ou seja, não poderia mais funcionar. E o movimento vai acabar se dispersando, mas ele continuou acontecendo, só que na clandestinidade, né, proibido. Fizeram alguns congressos anuais para eleger seus representantes, mas o último congresso vai acontecer em 68, no interior de São Paulo, e 700 estudantes foram presos no local. Mas o movimento estudantil aí representou uma união dos estudantes secundaristas em relação ao autoritarismo ou contra o autoritarismo do governo. Na página 225 ele fala dos grupos de resistência, mas que recorreram à violência, à luta armada. O primeiro parágrafo fala o seguinte: parte da resistência ao regime militar não acreditava que a luta pacífica fosse capaz de derrotá-lo. Assim, vários estudantes, operários, políticos, camponeses, intelectuais e até mesmo alguns militares contrários ao golpe recorreram à luta armada. E você tem diversos grupos aí ligados ou ao PCB ou ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil ou Partido Comunista Brasileiro. São eles a ALN, Aliança Libertadora Nacional, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, o MR8, Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, e a Guerrilha do Araguaia. Todos eles de orientação socialista. A parte que chama atenção na arte é a música de duplo sentido, já que a censura acontecia. Alguns artistas, então, vão escrever suas músicas, mas querendo passar uma outra mensagem, ou passar uma mensagem de crítica, só que maquiada para não ser censurada e a música passar. Algumas músicas eram um ataque direto, viraram um hino de resistência, como a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Outras músicas, como por exemplo Cálice, do Chico Buarque de Holanda, terão tons de duplo sentido. Por exemplo, quando ele fala Pai, afasta de mim esse cálice, na letra da música, cálice está no sentido de copo, né? O termo de taça, mas era no duplo sentido de cálice, de calar-se, né? Remetendo aí a crítica à censura que o governo fazia sobre as músicas, sobre a opinião, sobre o pensamento das pessoas. Então, as músicas de protesto, com letras de duplo sentido, vão abordar problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos e vão ser parte aí de uma forma de protesto contra a opressão e a violência da ditadura militar. Além de Geraldo Vandré, Chico Buarque, tem Caetano Veloso e outros artistas. Na aula ao vivo eu vou mostrar algumas músicas nesse sentido. Na página 228 vai falar do quarto presidente militar que sucedeu Médici, que foi Ernesto Geisel. E ele vai assumir, ele não era da linha dura, ele vai assumir com a promessa de promover o Brasil à sua democracia.
só que de forma lenta, de forma gradual e de forma segura. Como assim? Eles defendiam que o governo deveria soltar aos pouquinhos, né, a repressão feita, principalmente durante o governo Médici. É nessa década que vai acontecer a primeira crise do petróleo, e aí os empréstimos que o Brasil fez lá no milagre econômico agora estarão num preço mais alto, a inflação vai começar a ser um problema. Então, a década de 70, a metade dela para frente, a economia já dava sinais de decadência. O parágrafo 2 fala que, apesar da promessa de abertura política, os militares da chamada linha dura não aceitavam essa ideia de retornar à democracia. Os órgãos de repressão continuavam prendendo pessoas suspeitas de subversão, que eram torturadas, em muitos casos mortas, após longas sessões de tortura. E aí tem, nesse momento do Geisel, tem os dois casos emblemáticos de tortura, que é de Vladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho, pessoas que foram interrogadas e que o governo falou que eles teriam se suicidado nas suas celas do DOI-CODE. O detalhe é que essas versões não vão se sustentar. A versão de suicídio, por um momento, foi acreditada, mas que depois, largamente conhecida, mostrou aí que o governo fez parte da morte dessas pessoas que foram interrogadas por agentes do DOI-CODE em São Paulo, no caso do Vladimir Herzog, e também o Manuel Fiel Filho também foi colocado nas mesmas condições. Falou-se que era suicídio, só que todas essas situações não se sustentaram. E aí o Geisel decidiu substituir militares do comando do 2º Exército, onde estava sediado o DOI-CODE em São Paulo. Na página 228, na parte de baixo, fala mais sobre esse caso do Vladimir Herzog, que era um jornalista da TV Cultura e acabou aí falecendo pelas mãos dos agentes do DOI-CODE. Como eu falei, na metade da década de 70, a economia começa a dar sinais ruins. E esses primeiros sinais vão fazer com que o outro partido, né, você lembra que só tinha dois, Arena e MDB. Arena era o partido do governo, MDB era oposição, mas era uma oposição consentida, não se podia bater muito de frente. Mas, nas eleições, o MDB vai ganhar várias, muito mais representantes que o Arena, nas eleições legislativas, ou seja, para deputados e pessoas do legislativo. E quando o MDB começa a ganhar mais popularidade que o partido do governo, no governo do Geisel, o governo vai dar um passo atrás. Como assim? Lembra que eu falei que ele começa o processo de abertura lenta, gradual e segura para a democracia? Eles desistem. Em 77, o Ernesto Geisel lança o Pacote de Abril. O que foi isso? Primeiro, fechou o Congresso por 14 dias. Então, esqueça o legislativo. Deputados vão para casa por 2 semanas. Também ele aumentou o mandato do presidente de 5 para 6 anos. Mas o mais emblemático ato do Pacote de Abril foi que 1/3 dos senadores seria eleito pelo voto indireto, ou seja, o legislativo, 1/3 o próprio governo escolheria. Dentre os políticos, o povo não teria participação nesse 1/3. A gente chama isso aqui de senador biônico, que são os senadores colocados pelo próprio governo para que o governo continuasse, o governo militar, continuasse com seus poderes. E aí as pessoas vão se mobilizar bastante nesse momento. Vai ter o movimento sindical da região do ABC Paulista, vai ter vários... o movimento estudantil vai renascer, vão fazer diversas manifestações. E na página 229 você tem uma foto retratando isso. O Brasil não volta à democracia, continua com o governo militar, e agora ele vai falar do 5º presidente militar, o João Batista de Oliveira Figueiredo, que é o último, né, foi o último presidente. Na semana que vem você vai entender como é que o Brasil retorna, redemocratiza a sua política, mas isso só semana que vem. Bom, do governo do Figueiredo, o que a gente fala aqui na página 230? Ele vai assumir com a mesma promessa do Geisel, de continuar o processo de abertura. Só que o que mais vai chamar a atenção no governo dele é a tal lei da anistia. O que era a lei da anistia? Anistia significa perdão. E esse perdão é que o governo, nessa promessa de abertura política, libertou todos os presos políticos do país. Todos aqueles que bateram de frente, que criticaram o governo, agora estão liberados. Quem foi expulso do Brasil, quem foi exilado, quem o governo
obrigatoriamente mandou para fora do país, agora permitiu com que voltasse. Só que essa lei da anistia vira polêmica porque ela vai perdoar também os agentes do Estado brasileiro que praticaram crimes de tortura e assassinato. Ou seja, aqueles agentes lá do DOI-CODE que mataram Vladimir Herzog, pela lei da anistia, todos eles estavam perdoados porque estavam no exercício da função. E aí, o problema é que o Brasil é signatário de um acordo internacional falando então que crime de tortura é imprescritível, ou seja, que não prescreve, que não vence. Quem torturou terá que ser punido. Só que pela lei da anistia, tudo foi colocado panos quentes, todos foram perdoados, os perseguidos e os perseguidores. E aí, atualmente, algumas pessoas pedem a revisão dessa lei por conta disso. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.